Brasil em Retratos, com Renato Meirelles. Que, aliás, até já estreou nessa semana, aqui às 11h25, no Band News Station, com a Carla Bigato, com o Eduardo Barão. Renato Meirelles já está com a gente. Ele é presidente do Instituto de Pesquisa Locomotiva, membro do Conselho de Professores do IBMEC, onde é titular da cadeira de Ciência do Consumo e Opinião Pública. Seja muito bem-vindo aqui a esse horário, viu, Renato? Bom dia para você. Olá, bom dia. Um prazer enorme estar aqui, um prazer ainda maior de fazer parte desse time. Obrigada, viu, Renato, por topar o convite, por embarcar com a gente nessa. O Renato sempre vai trazer nesse horário aqui leituras de pesquisas, recortes, análises, e não só sobre cenários políticos, porque a gente tem uma tendência a achar que pesquisa é necessariamente eleitoral, e claro que não. Sobre cenário econômico, nosso bolso, comportamento do brasileiro, saúde, sexo, vai ter de tudo então, minha gente. Hoje a gente começa nosso primeiro assunto, Renato, falando sobre a disputa eleitoral, corrida eleitoral para 2022, porque tem pesquisa nova, né? Que recorte você traz, que análise você traz? É a pesquisa do IPEC, né? É a pesquisa do IPEC. O IPEC foi feito assim que com os profissionais que trabalharam e construíram carreira no IBOP. É um pessoal muito sério, que eu conheço muito bem, liderado aí pela Márcia Cavalari. E eles fizeram algumas perguntas interessantes aí sobre o cenário eleitoral. Todo mundo sabe que é muito cedo ainda para o cenário eleitoral, mas ele mostra uma fotografia, um retrato de como o brasileiro está vendo hoje. E hoje o ex-presidente Lula disputa muito na frente comparado aos outros candidatos, em especial ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente Lula vem numa trajetória de alta, quando você compara a pesquisa de ontem com a pesquisa de fevereiro, e o presidente Bolsonaro vem numa tendência de baixa, né? O que circulava ontem nas redes sociais é o que seria o crescimento em V, tanto prometido pelo governo, na verdade, foi a abertura da boca do jacaré com distanciamento maior do presidente Lula comparado com o presidente Bolsonaro. Agora, Renato, estou vendo os números aqui. Lula hoje teria 49% das intenções de voto. Antes de mais nada, bem-vindo. Prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Bolsonaro, 23%. Pela primeira vez, Lula tem mais que o dobro, ou o dobro, das intenções de voto de Bolsonaro. E tem um dado que é mais pernicioso ainda para o atual presidente, que é o seguinte: o IDEC perguntou às pessoas em qual desses candidatos você poderia votar, ou vai votar, e em qual desses candidatos você não... Quais, ou quais, você não votaria de jeito nenhum, nem que a vaca tossisse. Esses números são bem reveladores. O Lula tem 61% de pessoas que ou vão votar ou podem até votar nele. Esse índice pulou de 50 para 61. E a rejeição do Lula, ou seja, a gente que não vota nele de jeito nenhum, caiu de 44 para 36. Já o Bolsonaro tem 62% de rejeição. 62%. É a maior de todas. E só 33% dizem que eventualmente poderiam votar no atual presidente para a reeleição ou vão votar nele. É um número um pouquinho maior, só 10 pontos maior do que ele tem de intenções de voto. E ele já está nesse índice de pessoas que poderiam votar nele, tecnicamente empatado com o Ciro Gomes, porque o Ciro tem 29. A margem de erro, 2 para cima, 2 para baixo, os dois estão tecnicamente empatados. Dizem, né, Renato, que o que ganha a eleição nesse sistema de primeiro e segundo turnos é uma baixa rejeição. E a rejeição ao presidente está enorme, como nunca esteve antes. Todo o movimento e a estratégia do presidente Bolsonaro, seja na eleição, mas principalmente nos últimos 2 anos governando o país, é uma estratégia de algoritmos, é uma estratégia de rede social. O que significa isso? Significa formar grupos mais homogêneos entre si, né, que pensam muito mais parecidos, são grupos muito mais coesos, e isso aparece na correlação direta que existe entre aprovação, entre o número de pessoas que poderiam votar nele e também entre a intenção de voto, né, que é diferente do que poderia votar. Então ele tem um grupo muito fechado. Eu não consigo imaginar uma eleição em que o presidente Bolsonaro não parta pelo menos de 25%. Do outro lado, o lado negativo dessa estratégia, que colocaria qualquer candidato no segundo turno, é
é não ter uma rejeição enorme com relação aos outros 75%, 70% que afirmam que não votariam nele de jeito nenhum. Hoje, esse número já está em 62%, ou seja, tão forte quanto o voto dele está muito amarrado, é a consolidação da rejeição do presidente Bolsonaro. Tem um negócio interessante olhando essas pesquisas, é que na prática, o Bolsonaro só ganha do Lula. O Bolsonaro só ganha se o Lula for para o segundo turno com ele. O Lula só tem chance de ganhar se for contra o Bolsonaro. Então nós temos dois candidatos mais fortes que só conseguiriam ganhar concorrendo com o outro. Nesse cenário, a terceira via é impossível, né? Não cabe no total de porcentagem uma terceira via com tanto o Lula quanto o Bolsonaro concorrendo à eleição. No entanto, hoje, o que é uma eleição Bolsonaro, sem ele, seria uma eleição anti-Lula. É o que eu ia perguntar sobre a terceira via, o que é que se desenha, né? A gente tem Ciro Gomes com 7%, Dória com 5%, Luiz Henrique Mandetta com 3%, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A gente consegue enxergar uma terceira via se desenhando? Pelo jeito não, né, Renato? Não, a não ser que a possibilidade de votos não fosse 100%, fosse 120%. Né? Vamos lembrar um pouquinho da eleição do Aécio com a eleição da Dilma. O Brasil saiu dividido, mas saiu dividido em 3 naquela época. Saiu um terço que votou no Aécio, um terço que votou na Dilma e um terço de brancos, nulos e abstenções. Quando você sai com um país dividido, mas dividido meio a meio, é um cenário. Quando você sai com a força política vencedora, com apenas um terço dos votos, a situação de governança, inclusive, é bastante diferente. Isso se mostrou aí, posteriormente, no impeachment da presidente Dilma. O que nós estamos vendo aqui na prática é que não cabe uma terceira via com a participação do ex-presidente e do atual presidente da República no cenário. E o Ciro tentando se consolidar, e as narrativas deles e tudo mais, é ser uma terceira via palatável para a direita. Não que o Ciro vá se transformar numa pessoa mais de direita, é só porque ele precisa começar a falar com outros públicos, além do público tradicional dele. Teve um outro detalhe interessante na pesquisa, é que mesmo no cenário entre os evangélicos, em que teve uma parcela do eleitorado que foi muito importante para a eleição do Bolsonaro na última eleição, hoje nós temos o Lula e o Bolsonaro em empate técnico com essa parcela dos evangélicos. Interessante demais. Nossas sextas serão animadas, né? Dá pra perceber. Gente, a gente não vai ter tempo de falar do segundo assunto da outra pesquisa, mas a gente... Era bacana, hein? Era muito. Então, mas não vai dar tempo, infelizmente, Renato. A gente guarda para abordar em outro momento, mas a gente sabe como tem funcionado as coisas, né? O noticiário se atropela, né? As coisas vão se empilhando, então nem adianta muito a gente prometer que toca nesse assunto na semana que vem. Vamos guardar na manga? Vamos. Aí, se precisar, a gente aciona esse assunto na semana que vem. Obrigada pela estreia, obrigada por topar aqui esse convite. Então, todas as sextas-feiras, você estará conosco aqui nesse horário. Um beijo para você. Bom fim de semana, Renato. Um beijo para todos vocês, é um prazer estar aqui. Contem com a gente não apenas para as pesquisas do Instituto Locomotiva, mas para comentar as pesquisas factuais que vão estar acontecendo nesse nosso dia a dia, que já foi atípico, mas ultimamente é uma notícia diferente por dia. Prazer estar aqui com vocês, um beijo, até a próxima. Valeu, até.